Antes da palavra, eu quero fazer um convite para quem está assistindo. Próximo final de semana, aqui no Ministério Aviva, nós vamos estar realizando a conferência sobrenatural. Amém? Sexta às 19h30, sábado e domingo às 19 horas. Primeira aula, eu vou dar agora em 2 minutos, preste atenção. Sobrenatural não acontece por acaso. Amém? Diga para o irmão do lado: sobrenatural não acontece por acaso. Sobrenatural a gente provoca ele. A Bíblia diz que uma mulher sofria 12 anos de fluxo de sangue, de uma hemorragia. Ela teve que ir até Jesus para ela receber o milagre. O pai tinha um filho que estava endemoniado, era acorrentado, era preso. Ninguém podia lidar com aquele menino, mas para que ele fosse liberto, ele foi até Jesus. A palavra de Deus diz que o cego foi curado porque ele ficou clamando à beira do caminho, clamando para que o Senhor, o filho de Davi, tivesse misericórdia dele. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, irmão, você vai ter que provocar. Você vai ter que cair dentro, vamos dizer assim. Amém? Então, essa semana você vai dedicar-se a se preparar para, a partir de sexta-feira, estar pronto. Não é chegar na sexta-feira, lá orar 5 minutos e vir embora. Não, você tem que preparar a semana inteira. Começa amanhã. Eu não sei como é que é a sua prática de oração, então você começa amanhã orando uns 20 minutos, depois no outro dia 30, depois no outro dia 40, depois no outro dia 50, depois no outro dia 1 hora. Todo dia, orar. Se você vai batizar o Espírito Santo, ora, começa orando no seu bom português e depois ora em línguas. Bom em louvor e vai orando e preparando o teu coração. Você vai pedir 2 coisas para Deus. Quantas coisas? 2. Quantas coisas? 2. Primeiro, Senhor, faça a tua vontade na minha vida durante essa conferência. Faça a tua vontade na minha vida durante essa conferência. Segunda coisa, primeira coisa qual é? Faça a tua vontade na minha vida durante essa conferência. Muito bem. Camila já aprendeu direitinho. Segunda coisa, eu quero viver o sobrenatural. Segunda coisa, eu quero viver o sobrenatural. Então, irmão, aí você vai, começa amanhã lá, amém? Quarta-feira, que dia? Quarta-feira você vai começar a jejuar. Orar e jejuar. Então, se você não tem muita prática de jejum, começa jejuando até meio-dia. Amém? Serra de noite, nem vai fazer o exame de sangue, faz a sua alimentação à noite, daí de manhã não tem café, não tem chimarrão, não tem nada. Lava o rosto, toma o seu remédio e ora: Senhor, estou entregando a Ti, estou oferecendo a Ti esse jejum para que faça a Tua vontade na minha vida durante a conferência, para que eu quero viver o sobrenatural. Faz o teu jejum, fica orando, fica intercedendo ao Senhor, fica concentrado, ligando o teu coração no Senhor. Meio-dia encerra. Amém. Se você é uma pessoa que toma muito chimarrão, muito café, vai te dar dor de cabeça, não é demônio. Amém? É o corpo sentindo a falta daquela cafeína que você manda para ele todo dia. Chega quinta-feira, jejum de novo. Sexta-feira, quinta-feira você já vai até o meio da tarde, porque já tem prática, né? Jejum de antes da meio-dia, já morreu, sobreviveu. Quinta-feira você já vai até o meio da tarde. Sexta-feira já vai até o fim da tarde. Amém? Sábado repete, domingo vai fazer até meio-dia, porque senão vão brigar contigo e domingo, você não vai almoçar com a família, não sei o quê. Então daí domingo você encerra o seu jejum meio-dia e aí você vem preparado. Amém? Vem já assim, amaciado, já assim, pronto. É só alguém dizer um aleluia, você já está, já está nas nuvens. Amém? Todo mundo entendeu? Começa a orar amanhã e depois quarta começa o jejum e depois vai até o final da conferência. Então tá, vamos lá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos aprender de Ti, queremos que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender o Teu querer, a Tua vontade, a Tua mensagem, o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para as mães que eu não cumprimentei antes, nosso
Feliz Dia das Mães, né? Ganharam presente, mamãe ganharam presente, mamãe, todo mundo ganhou presente e tal. Hoje, daqui a pouquinho depois, a gente vai sortear um brinde para as mães, né? Você deve ter ganhado um cartãozinho aí, e atrás do cartãozinho tem um número, e aí você vai pegar esse número ali, vai ser sorteado um brinde para você. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma mulher que é um modelo de intercessora. Amém? 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, verso 2 ao 12. Nós vamos falar de uma mulher. Eu sei que há sempre uma expectativa, não sei se você sabe, que as pessoas, elas pensam assim: é Dia das Mães, hoje o pastor vai aposentar nos outros, que é o Dia das Mães, né? Aí levanta as mães lá em cima do pai, aí chega o Dia dos pais, bate nas mulheres, Não, a gente não quer nem bater nos outros, nem bater nas mulheres. A gente quer ver o que a palavra de Deus nos fala sobre como deve agir uma mulher que é sábia, que é sensata. E Abigail é uma mulher muito sensata, você vai ver aqui. Vamos ler do verso 2 ao 12. Havia um homem de Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Esse fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, o seu marido pertence à família de Caleb, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas. Por isso chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome, e assim me comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com tua família e com tudo que possuis. Fiquei sabendo que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nada lhes fizemos de mal, pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga aos teus servos e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os teus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e ao teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o pão, a minha água e a carne de animal que abati para meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Então, querido, nós vamos falar hoje sobre essa mulher, Abigail. E Abigail, irmãos, ela é um retrato da grande maioria de mulheres que servem ao Senhor sozinhas. Às vezes só elas servem ao Senhor na casa, só elas têm sobre os seus ombros a responsabilidade sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Elas sozinhas têm que levar todo o peso espiritual da casa. E Abigail era assim. Ela era uma mulher, a Bíblia diz ali, né, que ela era inteligente. A definição, a descrição que o autor de Samuel faz desse casal é que Abigail,
era uma mulher sensata, uma mulher inteligente, e uma mulher bonita, agradável aos olhos é bonita, viu? Uma mulher bonita, inteligente, sensata, mas o marido era complicado. A Bíblia diz que ele era abastado, era um homem duro, maligno, filho de Belial. Nós vamos ver depois que ele fala em filho de Belial. Filho de Belial quer dizer assim, uma pessoa ímpia, perversa, inútil, sem lei. Era um homem sem valor, um homem de inutilidade. Não era um nome, era algo assim que representava uma pessoa desonrosa, maligna. Então o cara era ruim, marido de Abigail. E aí esse casal, essa mulher, Abigail, ela representa a grande maioria das mulheres que sozinhas têm que levar a família nas costas, porque não tem um homem do seu lado, que é um homem convertido, que é um homem crente, que assume sua posição de sacerdote. Então é a responsabilidade dela. E quando muitas vezes esse marido ou este homem, ele não só não é convertido, como ele cria problemas, dificulta que essa mulher possa servir ao Senhor. Essa é a realidade de muitas mulheres, essa é a realidade de muitas famílias, onde sozinha a mãe ou a mulher tem que ocupar o lugar dela, de esposa, de mãe, mas também tem que ocupar o lugar da pessoa que é a maior autoridade espiritual na casa, já que o marido não é. Porque no padrão bíblico, o marido tinha que ser o responsável, o marido é que tinha que ser o sacerdote, o marido é que tinha que ser o intercessor, o marido é que tinha que ocupar uma liderança espiritual na casa, ele que tinha que conduzir a família. Então a palavra diz que Davi ouviu falar que Nabal estava lá tosqueando, estava fazendo o seu trabalho lá com as ovelhas, traziam empregado, eles matavam a ovelha, matavam o animal, faziam uma festa, faziam um churrasco enquanto o serviço era feito. E Davi lembrou que quando os pastores de Nabal estiveram nesse mesmo lugar, que eles guardaram, eles cuidaram, eles protegeram esses empregados de Nabal de qualquer problema, de qualquer situação de risco, cuidavam deles, alimentavam, enfim, fizeram assim um cuidado, como é que diz? Hospitalidade. Agora Davi ouve que Nabal está lá e pede para ele: ó, você não tem algum alimento que você pode mandar para a gente? Porque afinal de contas, quantos homens tinha Davi? Quem é que lembra? 400, mas depois mais 640 homens. Ó, 640 pessoas para comer não é pouca coisa, né? Então Davi mandou pedir, mas Davi, você viu aí o texto que ele fez um pedido respeitoso. Ele fez um pedido muito educado. Ó, nós cuidamos dos seus servos e tal. Quem sabe agora, né? O Senhor pode nos abençoar também, o Senhor pode nos ajudar também, o Senhor pode nos enviar alimento também. E quando chega o pedido de Davi, Nabal dá um corte: não sei o que é Davi, não sei o que, eu não vou dar alimento, coisa nenhuma, eu não vou tirar dos meus empregados. Tinha 3.000, mas ele não queria ajudar. Ele não queria, porque ele era um homem insensato, ele era um homem de coração duro, era um homem ruim, Então Davi, quando ele recebe a notícia, a palavra de Deus diz aqui no verso 13, a gente parou no 12, né? No verso 13, então, diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare a sua espada e a coloque no cinto. Rapidamente cada homem cingiu a sua espada, Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. 200 ficaram, Davi pega 400 homens. Agora Davi está perturbado, Davi agora está indignado, Davi agora está com sangue nos olhos, e Davi era guerreiro. Então Davi pega esses 400 homens, e o propósito de Davi é matar todo mundo, só vai salvar as mulheres. O resto tudo, todos os
os homens vão ser mortos, e ele vai pegar, vai saquear essa propriedade. Ah, não quer me dar, então eu vou saquear agora, eu vou tirar o que eu quiser. Agora a conversa era outra. E aí, irmãos, se a gente ler mais abaixo, eu não sei se é o 14 ou 15, Abigail, esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos servos que lhes disse: Davi mandou no deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Agora a notícia chega lá na casa, lá na propriedade, e aí o servo vem e diz: aconteceu isso, isso, isso. E aí Abigail na hora percebeu: deu ruim, vai dar problema. E aí ela chama os servos. Ela não vai falar nada para o marido, ela não vai questionar o marido. Mulheres, ela não foi lá e dizer: não, me esclarece esse negócio. Não foi lá peitar o marido, não foi discutir com o marido, não foi criar confusão, não foi bater boca. Ela pegou, chamou os servos, pediu para juntar alimento, pediu para juntar vinho, pediu para juntar algumas coisas, preparar um jumento. Enquanto o marido estava lá fazendo outras coisas, ela saiu rapidamente para se encontrar com Davi e tentar reverter uma sentença de morte. A sentença era de morte. Então ela vai rapidamente, os servos vão na frente, vocês vão na frente, eu vou mais atrás, vão rápido, vão por tal caminho que ela imaginou por onde Davi viria, e foi lá adiante. Eles se encontram. Encontra-se Davi acompanhado de 400 homens e ela sozinha com 2 empregados. Que 2 empregados e uma mulher teriam, como iriam resolver uma situação dessas? Aí diz o verso 25, olha que coisa interessante. Aqui, verso 20, aliás, aí ela vai agora nos mostrar a atitude de uma intercessora. Atitude de uma intercessora. Verso 20 em diante. Nós vamos ler até o 35. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhes pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem com o mal. Faça Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Olha quanta gente ia morrer. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento e apressadamente se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. Ela vê Davi, ela desce do jumento e ela põe o rosto em terra. Rosto em terra é sinal de se humilhar, muitas vezes de adoração. Ela enfiou o rosto na terra. Davi parou, todos os 400 homens pararam diante de uma mulher que fez toda aquela atitude, tomou a atitude de uma intercessora. Parou a movimentação, e aí a palavra diz assim, vai seguindo, 24: e prostrada aos seus pés lhe suplicou. Olha a oração de uma pessoa intercessora. Olha a oração de uma mulher intercessora. Meu Senhor, caia sobre mim toda culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê o meu Senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal.
Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares quanto às próprias mãos, pois que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que esse presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva, e haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo de tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida de meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Yahvé teu Deus, ao passo que a vida dos seus inimigos ela mesma a lançará fora, como a pedra que parte de uma tiradeira. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com remorso de ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos, quando Yahvé te abençoar, lembrar-te da tua serva. Intercessor. Veja bem, ela não disse para Davi, porque o meu marido fez isso. Ela disse, a culpa é minha. Eu sou culpado. A culpa é minha. O intercessor, ele se apresenta diante de Deus ocupando o lugar do outro. Ela não tinha ofendido Davi. Ela não tinha agredido aos servos de Davi. Ela não tinha negado o alimento. Mas o intercessor se apresenta diante do Senhor e ele diz, a culpa é minha, Senhor. A culpa é minha porque está acontecendo tal coisa. Eu sou culpada, Senhor, porque isso está acontecendo. Eu sou culpada porque a minha família está desse jeito. Porque afinal de contas, o único que ora nessa casa sou eu. Você está entendendo? O único que tem compromisso com Deus nessa casa sou eu. Então, se a coisa está desse jeito, a culpa é minha. E eu tomo essa culpa para mim, Senhor. Ela está dizendo isso para Davi. Eu tomo para mim essa culpa. E eu quero que ela pede perdão a Davi. Perdoa por essa atitude. Perdoa pelo que aconteceu. Perdoa pelas palavras que foram ditas. Perdoa pela ofensa que foi feita. Perdoa. E ela se apresenta como se ela tivesse cometido toda a ignorância de Nabal. Ela se apresenta diante de Davi e ela vai pedindo perdão e ela vai se humilhando diante de Davi e ela vai apresentando diante de Davi os argumentos de alguém que é intercessor. A culpa é minha, perdoa, mas olha, eu trouxe aqui o alimento, eu estou trazendo aqui um presente para vocês. Acalma aí o teu coração, acalma aí o juízo. Não é injusto o que você quer fazer, mas por favor. E ela vai conversando, olha o que acontece ali. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa a minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não haveria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino e dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e lhe garantiu: volta, pois, em paz para a tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei o seu pedido.
Então, para vocês que são mães, vocês que são esposas, vocês que batalham sozinhas, não é fácil. Eu lembro quando minha mãe converteu, minha mãe estava paralítica, minha mãe vinha de uma tradição religiosa, católica, kardecista. A família toda era envolvida, a tia, avós, compadres, comadres, todas as pessoas que faziam parte do convívio da nossa família seguiam essa tradição religiosa. Minha mãe adoeceu, ficou paralítica, todo mundo sumiu, e no meio dessa condição de doença, de enfermidade, de desengano, paralítica, sozinha, o pai com 6 filhos pequenininhos para cuidar. Um dia ele vai no barbeiro, o barbeiro ficava numa esquina, do outro lado da rua funcionava um lugar onde tinha os cultos, e aquele barbeiro que não era crente, que não participava dos cultos, ele disse para o meu pai: aqui tem um missionário que vem aí, tá, e as pessoas estão sendo curadas, quem sabe o senhor vem aí também, e vai que Deus faz um milagre na sua vida. Aí um dia meu pai estava indo para um outro lugar, uma outra casa de religião, parou ali, era horário de aproximar de culto, ficou ali com o carro estacionado, ficou assistindo, e daqui a pouco começou aquelas cantorinhas, um lugar simples, um campo, só tinha só um tablado de madeira, quem lembra daquela época, né? Só um tabladinho de madeira, uma meia dúzia de lâmpada assim atravessada em cima. Começou aquele culto, que ele cantou lá umas musiquinhas, daqui a pouco ele pregou. Quando aquele homem começou a orar, começou a cair gente endemoniada e coisa. Conta meu pai que chegou a levantar um fedor de enxofre naquele lugar. Daqui um pouquinho, as pessoas começam a levantar e a testemunhar: fui curado disso, fui curado daqui, fui curado daquele outro. Ele ficou impressionado com aquilo, terminou o culto e vai lá arrastando a mãe, conversa com o pastor ora por ela, sai curada. Naquele dia, naquela hora, cura instantânea de uma paralisia. E aí a nossa família foi buscando ao Senhor. Minha mãe se converteu, mas criou-se um problema na casa, porque só ela, no meio de toda a parentela, todo mundo, só ela começou a buscar o Senhor. Não, porque agora tu tá contra, porque agora tu tá outra religião, porque agora tu tá abandonando a nossa religião, por isso, por aquilo, foi. Minha avó vivia doente, tinha uma ferida na perna que nunca curava, perna inchada, e um dia meu pai desafiou ela: eu vou orar pela senhora, eu vou ungir a senhora com óleo, eu vou orar e Jesus vai curar. Ele disse: não vai curar. Ela ficou irritada até com aquela coisa do meu pai, mas ele foi lá, orou por ela, e dias depois tinha secado aquela ferida. A velha se converteu, a avó se converteu, daí veio o tio, daí veio o primo, daí foi indo, e foram se convertendo, e toda a família foi indo buscando ao Senhor. Estar sozinho buscando a Deus, ser a única pessoa sensata que se apresenta diante de Deus pela casa, pela família, é muitas vezes pesado demais. É muitas vezes um encargo muito grande, um fardo, vamos dizer. Mas se você está buscando ao Senhor, você também precisa ter noção de que há uma autoridade sobre a sua vida, de se apresentar diante de Deus. Não de ficar do lado e dizendo: porque todos vocês são pecadores, todos vocês vão para o inferno. Eu não, porque agora eu sou crente. Mas vocês não. O intercessor, ele chega diante de Deus e ele diz: Senhor, eu sou culpado por essa situação, eu sou culpado pelo que está acontecendo na minha casa, eu sou culpado por essa situação que está atingindo a minha família, e começar a orar diante do Senhor pela sua família, como se realmente tudo fosse culpa sua, e começar a clamar a Deus e a pedir ao Senhor: Senhor, eu peço perdão porque aconteceu tal coisa, Senhor, perdoa porque aconteceu tal situação, perdoa, Senhor, porque a minha casa está desse jeito, e começar a romper as cadeias espirituais através da oração de intercessão, chegando diante de Deus como se fosse o seu marido ou as pessoas envolvidas numa condição contrária à sua fé, numa desobediência clara a Deus, e você chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E a palavra de Deus vai mostrar, irmãos, que Deus ouve, o Senhor ouve. O Senhor ouve esse clamor, o Senhor ouve essa intercessão, e o Senhor se move
quando você se apresenta diante do Senhor e ocupa um lugar de intercessor, não de superior aos outros, mas um lugar de intercessor, e toma para si essa responsabilidade sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre as pessoas da casa, sobre a sua família, sobre a situação que está envolvendo a sua família, não importa qual seja. Este homem insensato, ele não tinha realmente noção do que estava fazendo. Talvez fosse prática dele ser grosso, estúpido a si mesmo, mas agora era um caso de vida e morte. A Bíblia diz que Abigail, ela vai, resolve a questão com Davi, ela volta para casa e ela não diz nada para o marido. Ela não questiona o marido, ela não vai lá bater boca, discutir, criar confusão. Ela não diz nada, ela volta para casa, o marido está lá fazendo um churrasco, está lá bebendo, está embriagado, está lá comemorando, fazendo um banquete, diz a Bíblia. Ela não fala nada. No dia seguinte, quando ele acorda, talvez de ressaca, ela senta do lado dele e conta para ele o que aconteceu. Explica para ele o que aconteceu. Você fez isso, Davi estava vindo com 400 homens, ele ia matar todo mundo e mas eu fui lá, intervi, conversei com ele, reverti a situação. E quando ele recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele fica como uma pedra, ele fica paralisado, ele entra em choque, ele congela, eu acho que cai em si daí, a grande burrada que ele tinha feito. Olha, eu vou contar o que aconteceu com Nabal, mas não estou dizendo que é o que vai acontecer na tua casa, tá? Não vai pegar como exemplo e dizer, mata ele também, Senhor. Não é isso, tá? Mas aquele homem entrou em choque. E a Bíblia diz que ficou 10 dias, ele ficou paralisado, em choque. E morreu. Deus trouxe um livramento para aquela mulher. E morreu. E depois ela casa com Davi. Você acredita? Mas, veja bem. Agora eu peguei a receita. Eu vou orar, Deus vai matar meu marido. E aí eu vou arrumar um outro. Não é isso que eu estou dizendo. Não é por aqui. Diga para o irmão, não é por aí. Não é por aí, tá? Eu estou falando da atitude de uma intercessora, da atitude de alguém que reverteu um quadro de morte que estava vindo sobre a sua casa, alguém que reverteu uma sentença de morte sobre a sua família. Irmão, família é que nem caixinha de surpresa. Tá tudo bem, mas do dia para a noite acontece alguma coisa. Do dia para a noite acontece alguma coisa. E que põe em risco a família. Agora de manhã, a minha cunhada estava chamando a pastora para contar. Eles estavam indo estavam em casa, o marido com gripe e tal. Aí tinham que ir numa formatura. Como ele não estava bem, resolveram passar no hospital, na UPA, para tomar uma medicação, uma coisa, afinal de contas, estava só com uma gripe. Chegou lá o médico, olha e disse: não, eu suspeito que ele seja com uma embolia pulmonar, já deixou ele internado lá, já está no hospital. Do dia para a noite, irmão, acontece alguma coisa. Está muito bem trabalhando, daqui a pouco está infartando. Do dia para a noite alguma coisa acontece. Do dia para a noite chega uma notícia ruim. De um momento para o outro, irmãos, a família que estava tudo bem, daqui a pouco não está tudo bem. Daqui a pouco chega uma notícia ruim. Daqui a pouco acontece alguma coisa. E é nessa hora em que alguma coisa está acontecendo, e é nessa hora que a coisa desanda, que alguém tem que ser sensato, que alguém tem que ter juízo. O juízo não é ir lá brigar, não é ir lá discutir, não é ir lá criar problema. É você correr para Jesus, é você correr para Deus, é você se posicionar como intercessora. É você se apresentar diante de Deus, irmãos, porque quem pode reverter qualquer situação é Deus. Deus é quem pode reverter qualquer situação. Se você não for sensato nessa hora e correr para Jesus, não importa qual é o quadro.
imaginaria que uma mulher conseguiria convencer Davi, um guerreiro, que Deus diz que as suas mãos estavam sujas de sangue? Quem imaginaria que essa mulher pudesse se apresentar diante de Davi e reverter todo aquele quadro? E ela ali naquele instante conseguiu reverter o quadro. Então talvez você olhe hoje para uma situação que a sua família está vivendo e que você imagina que não tem como resolver. Que você olha, irmão, você diz assim: mas esse meu marido, quando é que Jesus vai fazer alguma coisa na vida desse meu marido? Não é que vai matar, tá? Não é. Quando é que Jesus vai mudar essa condição? Quando é que Jesus vai mudar essa situação dessa casa? Porque a gente está sofrendo porque às vezes é um dependente químico, enfim. E aí você está lá lutando, e você pensa assim: eu não tenho mais solução. Então Abigail nos mostra, irmão, que se você for uma mulher sábia, você que é mãe, você que tem filho, você sabe que filho, irmão, agora que é pequeno, que você pode, viu, Duda? Agora que é pequenininho, que você dá uma palmada na bunda e ele faz o que você quer, mas uma hora ele se torna adulto, ele cresce, e aí você não manda mais. Você não tem mais domínio, você não tem mais autoridade. E aí, ou você tem que confiar no que você trabalhou, no que você ensinou, no que você ministrou para ele, e o resto é deixar que Deus faça. Ou você vai se desesperar, irmãos. Você vai ficar sem esperança. Porque daí eles tomam a sua própria decisão e você fica sabendo e fica lá chorando e fica lá desesperado e aí não sabe mais o que fazer. O que eu vou fazer agora com esse meu filho? O que eu vou fazer agora com essa minha filha? O que eu vou fazer agora com esse marido? O que eu vou fazer agora com essa situação? Como é que eu vou resolver isso? Corre para Jesus, irmão. Corre para Jesus. Vai até Jesus. Se apresente diante do Senhor e comece a interceder. Você já está orando para esse problema? Você já está orando por esse seu filho problemático, por esse marido abençoado de Deus, que é um problema para você, porque ele não quer buscar o Senhor, porque o coração dele é duro, e ele não quer, e às vezes fica aí zombando de você? Você já está orando por isso? Ou você está amaldiçoando aquela pessoa, e está amaldiçoando aquele filho, está amaldiçoando aquela filha, está só se lamentando diante do Senhor, e ainda não se posicionou como intercessor, e dizendo para Deus: a culpa é minha, eu é que sou culpado. Porque ao invés de orar, eu estou brigando. Ao invés de orar, eu estou criando mais confusão ainda. Ao invés de orar, eu estou batendo. Ao invés de orar, eu estou criando uma animosidade maior ainda. A culpa é minha, porque eu é que sou autoridade na minha casa. Eu é que sou a pessoa que conhece Jesus nessa casa. Eu é que sigo o Senhor. Eu é que tenho que dar testemunho. Eu é que tenho que mostrar o que é o reino de Deus. O peso que está sobre meus ombros é maior, é grande, é imenso. Mas você não vai carregar isso sozinho. Você pode dividir com o Senhor. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus enviaria o Consolador. O que é o Consolador? É aquele que nos ajuda. É aquele que nos ajuda a carregar o fardo. É aquele que empresta o seu ombro para nos ajudar a carregar o fardo. E o Consolador é o Espírito Santo. Então você pode olhar hoje, irmão, para a sua casa. Você que é sozinho na sua casa, só você na sua casa buscando o Senhor, você pode olhar e dizer assim: ai meu Jesus, que difícil, que luta, que batalha, sozinho, só eu aqui, Jesus, só eu dentro da minha casa. E aí Jesus vai dizer: não, você não está sozinho, não está sozinho, não. Você tem o Espírito Santo, você tem o Senhor Jesus do seu lado, você tem os anjos do Senhor do seu lado. Mas você precisa se posicionar. Ao invés de ficar lamentando, ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar lamentando, ao invés de criar confusão, vai orar. Vai orar.
Estou com o irmão do lado de vai orar, irmão. Vai orar, vai clamar ao Senhor. Chega diante de Deus, tome para si a responsabilidade, Senhor. Olha o que ela faz, ela se ajoelha e diz: a culpa é minha, eu que sou culpado, eu que sou culpado, eu devia ter visto, eu devia ter percebido, eu não vi, eu não enxerguei lá o seu servo, mas ó, eu estou fazendo isso aqui. Então a partir de hoje você vai se apresentar diante de Deus como uma intercessora, vai se apresentar diante do Senhor como uma intercessora, viu Camila, viu Júlia, Jaqueline, vocês mulheres que os maridos ainda estão patinando assim, a Charlene, chega diante de Deus e assuma o Senhor. Eu quero hoje assumir o compromisso. A culpa é minha, Senhor. Eu que sou culpado. Mas a partir de hoje, Jesus, primeiro peça perdão. Senhor, eu peço perdão. Eu peço perdão, Senhor, porque isso aconteceu. Eu peço perdão, Senhor, porque eu me descuidei. Eu peço perdão, Senhor, porque eu devia ter estado atento e não vi. Não é brigar, não é confrontar, não é discutir. Depois que pedir perdão, aí você vai chegar diante de Deus e vai começar a interceder. Senhor, toma conta disso, resolve isso, Senhor, interfere nisso. Eu não sei qual é o problema, é o marido, é o filho, quem é o problema, se não é você. Chega diante de Deus e vai clamando, irmão, vai clamando, vai intercedendo, vai clamando, vai intercedendo. Davi disse assim: amém, eu ouvi o teu pedido e vou fazer conforme você pediu. Jesus ensina isso, sobre orar, sobre interceder, sobre se derramar diante de Deus. E a verdade é que quem ora sempre vai ter resposta de Deus. Então você tem que mudar a partir de hoje a tua visão e a tua perspectiva. Não é esperar que o outro mude, mas é você começar a mudar o ambiente através da oração. Você mudar o ambiente da sua casa através da oração, através da intercessão, como uma intercessora diante de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Qual é a tua batalha? Qual é a batalha que você está vivendo? Tem uma Nabal na sua vida? Tem uma condição na sua casa que é estressante, que é preocupante, que gera tristeza, que tem arruinado o clima dentro da sua casa? Hoje você vai começar a agir como Abigail. Você vai tomar para si nessa noite, até que o seu marido se converta e ele se posicione como sacerdote, que você vai assumir para si uma responsabilidade de ser a intercessora da tua casa e começar a orar. Você vai começar a citar nomes. Você vai citar nomes diante de Deus, vai dizer o nome dessa pessoa, quem é, e vai dizer: Senhor, toma na tua mão, faz a tua vontade, vem o teu reino, traz salvação para a minha casa, e que o Senhor possa ouvir o teu clamor e reverter a condição na tua casa. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite. Senhor, quantas mulheres vivem a realidade de Abigail, sozinhas, levando o peso e a responsabilidade de uma casa, a responsabilidade dos filhos, a responsabilidade do marido, sozinhas com a responsabilidade espiritual do lar. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos ser como Abigail. Nós queremos nos apresentar diante de Ti, queremos nos posicionar, não como quem julga, não como quem condena, não como quem acusa, mas queremos nos posicionar como uma intercessora, como um intercessor, e queremos tomar para nós, Senhor, a culpa de toda a condição espiritual da nossa casa,
a culpa, Senhor, de tantos problemas que estão surgindo dentro do nosso lar. Nós queremos assumir, Senhor, a culpa, a responsabilidade e dizer: Senhor, a culpa é minha. Eu é que sou culpado. Eu é que sou culpada, Senhor. Eu é que tenho culpa do fato das coisas que estão acontecendo. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Você vai agora orar dizendo para Deus: perdoa, Senhor, porque aconteceu isso, ou porque está acontecendo aquilo. Perdoa porque aconteceu tal coisa. Apresente-se diante de Deus e peça perdão a Ele. Cite situações a Deus. Diga para Ele: me perdoa porque aconteceu tal violência, me perdoa porque aconteceu tal coisa, me perdoa, Senhor, porque eu falhei, eu errei, me perdoa, Senhor, por essa condição que veio sobre a minha casa, me perdoa porque eu descuidei do trato e do cuidado da minha casa. Senhor, vem nessa noite romper as amarras espirituais que vieram sobre essa família, que estão abatendo essa casa, que estão arruinando este lar, que estão destruindo relacionamentos. Nós chegamos diante de Ti e nós dizemos: a culpa é minha, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque a culpa é minha. Mas nessa noite nós oramos: Deus, começa a reverter esse quadro, começa a reverter essa situação de violência, de discórdia, de confusão, de gritaria, de confusões no lar. Nós oramos que caia por terra, Senhor, todas as amarras espirituais, caiam por terra as prisões espirituais, as cadeias espirituais, caiam por terra, Senhor, todas as formas de ataque do mal contra a nossa casa e a nossa família. Nós oramos e nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor entre em ação, ó Pai, para reverter essas condições dentro dessa casa e dentro deste lar. Nós oramos, Jesus, que o Teu reino venha, que a Tua vontade venha, que o Teu propósito venha sobre essa casa, que haja salvação nessa casa, que haja libertação nessa casa, que haja conversão nessa casa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém, Jesus. Amém. Dá um abraço nas pessoas da sua casa, da sua família. Que o Senhor reverta os quadros que estão acontecendo na sua casa e que dê tudo certo. Amém? Senta aí, irmão. Senta aí. A gente vai encerrar a transmissão. A pastora vai vir aqui agora e ela vai